Olá, meus amigos do Facebook do Jornal Extra, sejam muito bem-vindos a mais uma roda de samba ao vivo. Hoje uma roda de samba ao vivo extraordinária, e edição extraordinária, recebendo verde e rosa, eu estou de rosa, eu estou pelo menos com rosa aqui, recebendo Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira, carnavalesco campeão em 2015, que vem contar pra gente em primeira mão o enredo da Mangueira para o Carnaval 2018. Vocês sabem, a nossa roda de samba em geral acontece nas terças-feiras à tarde e hoje a gente está fazendo essa edição extraordinária na quinta-feira para receber o Leandro. Obrigado por você estar aqui. Maravilha, prazer meu estar com você mais uma vez aqui. E primeiro, obrigado por você ter vindo anunciar o enredo da Mangueira aqui. Não, é sempre bom, é um espaço que está falando de carnaval sempre, então acho que merece o privilégio. Vocês sabem, vocês podem participar do nosso bate-papo, mandem suas perguntas, mandem suas mensagens, digam que vocês querem conversar com o Leandro, que a gente vai batendo esse papo interativo aqui. Vale lembrar que, Leandro, a gente já está aí no começo de julho, né? E das 13 escolas do grupo especial, 4 ainda não tinham anunciado, até agora ainda não anunciaram seus enredos. Mangueira, que vai anunciar em poucos minutos, União da Ilha do Governador, Beija-Flor e Império Serrano. Vale lembrar os outros enredos que já foram anunciados. A Grande Rio com Vai Pro Trono ou Não Vai, do Renato e da Marcelage. Acadêmico do Salgueiro, Senhoras do Vento e do Mundo, do Alex de Souza. A Imperatriz vem com Uma Noite Real no Museu Nacional, do Caio Rodrigues. A Mocidade, Namastê, A Estrela que Habita em Mim, Saúde que Existe em Você, do Alexandre Lousada. Paraíso do Tuiuti, Meu Deus, está extinta a escravidão, do Jaque Vasconcelos. Portela vem com De Repente de Lá Pra Cá e De Repente Daqui Pra Lá, da Rosa Magalhães. São Clemente Academicamente Popular, falando sobre a Escola de Belas Artes, com Jorge Silveira. Unidos da Tijuca, a Comissão de Carnaval traz Um Coração Urbano. Miguel, o Arcanjo das Artes, Saúde o Povo e Pede Passagem, sobre o Miguel Falabella. E Vila Isabel, com Paulo Barros e Paulo Menezes, Corra que o Futuro Vem Aí. Esse período, aliás, esse ano acho que foi um ano especialmente complicado, né, Leandro? Para as escolas resolverem definir seus enredos por conta de esperar patrocínio, todo esse imbróglio com a prefeitura, atrasou muito o cronograma, né? Porque, na verdade, isso tem um pouco a ver com a questão do carnaval mesmo, que tende, nos últimos anos, a esperar algum apoio financeiro que reduza os impactos da crise econômica que o país vive e que, de alguma forma, facilite o trabalho ao longo do ano da produção do carnaval. Como a gente está vivendo um ano economicamente difícil e que ficou pior quando o prefeito anuncia o corte de parte da subvenção, é natural que as escolas sigam a tendência de esperar mais o limite para poder conseguir um suporte financeiro que minimize os efeitos do corte. Por isso que as escolas estão demorando mais a escolher isso ainda. Mas acho que agora, nesse período que a gente está, e a gente tem a data para a gravação dos sambas enredos, tem o início das disputas na quadra, tem o período que o compositor precisa para poder realizar um samba de qualidade, então agora o negócio começa a estreitar. Apertar. Hoje em dia ninguém escolhe mais enredo autoral de cara, né? Acho que todas as escolas ficam aguardando um pouco para ver se tem alguma possibilidade de um apoio financeiro, eu não posso falar muito das outras escolas. Da escola onde eu estou, né, eu estou indo agora para um terceiro ano, né, eu estou há 3 anos, estou indo para o terceiro carnaval na Mangueira, e há 3 carnavais, a direção da escola tenta parcerias, tenta enredos patrocinados, e não consegue não consegue oficializar a verba, porque isso acontece muito também. As escolas às vezes, na ânsia de escolher um enredo patrocinado, elas acabam não tendo garantias de patrocínio, anunciam um enredo patrocinado e o tal enredo patrocinado acaba sendo uma canoa furada, porque o dinheiro não chega. Não chega dinheiro. E às vezes o argumento de um enredo patrocinado não é tão bom. E a gente já viu isso acontecer muitas vezes. E assim, a Mangueira ela tem sido cuidadosa com isso. Tem sido cuidadosa com a questão de existir de fato um enredo patrocinado e isso se concretizar antes do anúncio do enredo se tornar oficial. Então tem 3 anos que a Mangueira tenta, não consegue, e a opção é o enredo autoral. Um enredo autoral, um enredo que seja um enredo mais livre, não, mas um enredo já
um pouco maturado pela cabeça do próprio carnavalesco, quer dizer, não é um enredo que vem de fora para dentro. Sim. Aliás, a Mangueira, nos últimos tempos, é uma das escolas que menos tem contribuído para enredos patrocinados, né? A Mangueira fez os teus 2 carnavais autorais, no ano anterior fez a Rosa Magalhães com a... Não, no ano anterior meu foi o Cid, uma homenagem às mulheres. Sim, o enredo das mulheres, Isso, exatamente. Aí no ano anterior foi a Rosa com o enredo das festas. Dos 4 anos do Ivo, um foi patrocinado, que foi Cuiabá, mas os 3 primeiros também não foram patrocinados, né? Cacique de Ramos, Nelson Cavaquinho, Música do Brasil. Então a Mangueira tem aí tem vindo nessa toada de fazer enredos autorais, né? E tem, aliás, não à toa tem conseguido aí uma década de sambas espetaculares, né? Talvez uma coisa tenha a ver com a outra, né? Sim, sim. Agora, você estreou na Mangueira, Leandro, como a gente estava falando, com um enredo autoral sobre Maria Bethânia e foi logo campeão, né? Aquele ano de glórias, assim, de cara, né? E no ano passado, quer dizer, esse ano, né, 2017, você ficou em 4º lugar. Como é que foi? Você tinha 100% de aproveitamento aí no... Como é que você recebeu o 4º lugar? Eu acho que, assim, eu procuro avaliar, né, olhar para o resultado do carnaval, não apenas com a colocação. Eu acho que a Mangueira fez um grande carnaval. Eu, inclusive, acho esse último carnaval, superior em muitas questões ao carnaval que nós fomos campeões. Mas o regulamento tem as suas questões. Sim. E o carnaval se ganha com muitas coisas, né? Para você ganhar o carnaval é um conjunto de situações. A Mangueira tivemos um problema na evolução da escola, ocasionado por um carro, por um buraco, e isso, de alguma forma, nos tirou de uma colocação melhor. Mas eu acho que o resultado do carnaval de 2017, eu acho que ele aponta, para a recuperação da autoestima do mangueirense, né? Aponta para o mangueirense se olhar e achar que ele tem condição de estar nas cabeças, não apenas por aquele olhar apaixonado que acha que a Mangueira é maior que tudo, sempre existiu, né? Mas por ter condições de briga, por ter condições de ser apontada como uma escola bela, de ser apontada como uma escola com um enredo bacana, de ser apontada como uma escola que tem uma bateria forte, que tem um casal de mestre e porta-bandeira. Acho que o enredo de 2018, ele consolidou a imagem de uma Mangueira forte, de uma Mangueira que se reestrutura, de uma Mangueira que se olha, de uma Mangueira que alegra o mangueirense, que alegra o morro da Mangueira, que alegra o torcedor da Mangueira. Eu acho que isso é melhor, às vezes pode ser melhor até do que resultados. Sem dúvida. Aliás, falando em resultados, não o oficial, mas pelo menos pelo Estandarte de Ouro, nos 2 anos a Mangueira foi a escola que venceu. Sim. Na categoria Melhor Escola. E né? Também ficou, eu ouvi, não apenas eu ouvi, mas muitas outras pessoas da escola ouviram que a Mangueira merecia ganhar apesar de buraco, que a Mangueira emocionou, que a Mangueira estava linda. Então isso e pessoas de outras escolas, né? Torcedores independentes, torcedores portelenses, a galera das outras escolas achando que a Mangueira tinha condição, achando que a Mangueira merecia ter ganho, que se ganhasse não seria injustiça. Então acho que isso é bonito para a escola, né? Para uma escola que vinha num processo de dificuldades, de colocações não muito condizentes com a história da Mangueira, não muito condizentes com o perfil da Mangueira, a escola ser campeã num ano e continuar trabalhando para se manter grande, eu acho que é importante. Tá. Você estava falando do orgulho aqui mangueirense, tem muita gente aqui já, enfim, mandando abraço para você e parabenizando pelo seu trabalho e batendo no peito e dizendo que é mangueirense, assim, acho que esse orgulho tá muito, muito forte. Aliás, marquem aqui os seus colegas que querem, seus amigos mangueirenses que querem saber o enredo da Mangueira de 2018, marquem aqui no Facebook que o Leandro vai anunciar o enredo. Já falando um pouco de 2018, Leandro, o pessoal aqui está ansioso já para você anunciar. Muito se falou sobre a homenagem ao Hélio Oiticica. E aí eu já te pergunto, o enredo de 2018 da Mangueira é sobre Hélio Oiticica? Não, o enredo da Mangueira de 2018 não tem nada a ver com o Hélio Oiticica. Na verdade, o Hélio Oiticica é o tal processo dos enredos patrocinados que chegam para ser aprovados, para caminharem para ser enredo.
Diferente de outras propostas de enredo que a Mangueira teve, e já tornou-se público que o Luciano Huck podia ser enredo da Mangueira, com patrocínio de 6 milhões, e outras questões que sempre procuram a escola nesse sentido. O que acontece na Mangueira é que, graças a Deus, eu trabalho com uma diretoria que pensa comigo, que me permite expor as minhas ideias, que me dá liberdade para falar e ouvir. Então, no primeiro momento, nesse momento da aceitação de enredos patrocinados, eu recuso alguns, e por felicidade a escola entende que eu recuso por uma questão de pertinência, de ter a ver com o perfil da escola, né? Não é a Mangueira, né? Tem toda uma tradição a zelar, e a Mangueira é a porta-voz da cultura popular do país, então a Mangueira não pode falar de qualquer coisa. E então chegam vários enredos, e chega o enredo do Hélio Oiticica. O enredo do Hélio Oiticica é um enredo que vai de encontro com as coisas que eu penso, né? Um artista que tem um discurso muito, muito bacana, e era um cara com um pensamento que ficava um pouco alinhado com a vontade que eu tenho de ter um carnaval com um discurso mais crítico. E o Hélio Oiticica tinha esse movimento com o pensamento anárquico, com as questões políticas, com a questão da marginalidade, da tropicália, e isso tinha tudo muito a ver agora com o momento político que o Brasil vive, né? Você estava querendo falar disso, né? Eu queria falar disso, eu estava com necessidade. Para não ficar essa coisa muito que as escolas de samba parece que estão distante de tudo, estão numa situação de um escapismo bucólico, que o mundo está caindo e a gente está fora desse mundo que está caindo. E elas já estiveram muito próximas da realidade social, né, do país, né? E aí vem o enredo do Hélio Oiticica, com a possibilidade de um patrocínio, e isso me agrada enquanto criador do Carnaval da Mangueira. E o Hélio tem uma ligação com a própria Mangueira, os parangolés. Então eu comecei a mergulhar na pesquisa desse enredo. E recentemente, de ontem para hoje, alguns sites disseram, algumas pessoas garantiram que o enredo era Oiticica, porque descobriram que a Mangueira foi autorizada a captar 7 milhões, né, para poder fazer o enredo do Hélio Oiticica. Mas as pessoas não entendem muito a diferença entre estar apta para captar e, de fato, conseguir captar, né? A Mangueira está apta a captar patrocínio pela Lei Rouanet, graças ao esforço da direção da escola, graças ao esforço do presidente Chiquinho, que colocou a Mangueira numa situação fiscal legal. E isso lhe dá à instituição a possibilidade de conseguir certidões que vão chancelar que é uma instituição séria, que pode receber o dinheiro da Lei Rouanet. Agora, ela já estava permitida a captar já tem um tempo, né? Sim. Isso já estava aberto há algum tempo, né? Então, agora, entre você estar apta a captar, entre você ter a permissão de captar e ter a empresa que vai aportar o dinheiro para financiar isso, há um abismo, há uma distância muito grande. E até terça-feira, foi a data da minha última reunião com o presidente da escola, não havia se concretizado isso. Não havia se concretizado o aporte financeiro para a captação que a gente tinha conseguido. Detalhando um pouco, né, Leandro? Assim, a Lei Rouanet, a escola, quer dizer, entra ali numa lei governamental, o governo aprova uma possibilidade de captação em empresas, então a Mangueira tinha possibilidade de captação de até 7 milhões de reais, mas se nenhuma empresa resolver bancar isso, quer dizer, a empresa não precisa nem dar 7 milhões. Os 7 milhões é o valor máximo, até 7 milhões. A empresa poderia dar 1 milhão, 2 milhões, enfim, quanto fosse. Mas alguma empresa, quer dizer, a Mangueira provavelmente correu atrás, passou a sacolinha em diversas empresas, para que alguma empresa entrasse através da Lei Rouanet, de uma isenção fiscal, patrocinasse o enredo da Mangueira. Então, ainda há possibilidade de, quer dizer, porque está aprovado, só que como nenhuma empresa quis fazer isso, a Mangueira então desistiu do enredo. Desistiu do enredo. É um enredo que me alegrava pelo momento político, mas que, diante da condição de falar de outras coisas e aproveitando até outros momentos, outras situações que eu considero pertinentes para a atualidade, para a Mangueira,
eu preferi ir por um outro caminho. Sim. E não apostar no enredo do Hélio. E nada impede também que você faça Hélio de Sica em algum outro momento, né? Sim, até porque eu acho que a escola, a melhor escola para homenagear o Hélio de Sica vai ser a Mangueira, entendeu? Assim como foi Betânia, né? Sim, eu acho que não é uma coisa impossível para uma outra situação, mas para o momento acho que existiam coisas mais pertinentes, coisas mais que olhem para o carnaval de uma outra forma, mais urgentes, vamos dizer assim. O Luciano Huck nem entrou na discussão, né? Quer dizer, foi um enredo que passou por ali, mas que não chegou a ser cogitado, né? Até mim chegou a possibilidade de um enredo sobre o Luciano Huck com 6 milhões de patrocínio. Olha. Mas eu descartei junto com o presidente, falei que não era nada contra o Luciano Huck, mas não era pertinente para a Mangueira. Porque se você for parar a pensar, a Mangueira homenageou o Carlos Drummond de Andrade, a Mangueira homenageou o Chico Buarque, a Mangueira homenageou o Caymmi, a Chiquinha Gonzaga, o Braguinha, o Jorge de Lima. Quer dizer, são personalidades da cultura brasileira de qualidade inquestionável, né? Então, assim, vamos dizer que existe um padrão, né, para a Mangueira. E recentemente nós fizemos homenagem à Maria Bethânia. Sim. Então vamos dizer que existe um padrão e eu achava que o Luciano Huck ou pode ser até que ele atinja, sim, mas até o momento não tinha atingido o padrão Mangueira para se tornar um enredo da escola. Boa. Então vamos falar de 2018? Vamos falar com a outra. Pena que eu não tenho comerciais aqui, cara. Senão eu pedi os comerciais aqui, dava um suspense maior ainda. Vamos lá então, Leandro. Qual é o enredo da Mangueira para 2018? O enredo de 2018 da Mangueira, ele é um enredo que ele nasce da atual situação que encontra as escolas de samba e o desfile das escolas de samba. Eu acho que recentemente, né, nós entramos numa discussão muito boa, né? O prefeito, o bispo que está prefeito no momento, ele colocou as escolas de samba, ele botou as escolas de samba na pauta de discussão da cidade. Quando ele propõe o corte da subvenção em 50%, e a questão não é nem a principal questão para mim não é a questão de você cortar 50% da subvenção do desfile das escolas de samba. Para mim, a principal questão é essa tentativa de demonizar o desfile das escolas de samba, as atividades culturais da cidade e que a prefeitura dá algum tipo de suporte financeiro. E a gente tem que lembrar que é papel, né? A Constituição diz que o Estado precisa fomentar a cultura, mas quando o prefeito demoniza tudo isso, ele coloca de um lado as escolas de samba, do outro lado as crianças da creche. Isso é um discurso que me incomoda muito, que existe no Brasil hoje em dia, que é um discurso que vilaniza as coisas e coloca tudo muito assim, nos coloca em opostos. Polos opostos, né? Eu acho que a gente não vive um momento de colocar as pessoas em opostos. E até porque esse pensamento dele de um lado está a educação e as crianças, do outro lado está as escolas de samba, e ele coloca as escolas de samba como festa. Isso é um discurso que acaba se alinhando com discursos de Felicianos e Bolsonaros, que coloca de um lado o gay e do outro a família, como se não pudesse haver uma interseção disso. Então a principal questão é essa demonização das escolas de samba, que ainda coloca a opinião pública contra isso, e isso acabou levantando uma discussão, que aos meus olhos uma discussão positiva para quem trabalha com arte, para quem trabalha com carnaval, sim, porque foram publicados diversos artigos, foram levantados pensamentos, o Simas esteve aqui falando a respeito, sim, de por que as escolas de samba se distanciaram tanto das suas origens, por que as escolas de samba deixaram de ter o apoio da população. A Raquel Valença publicou um texto maravilhoso perguntando por que não somos mais tão amados. Então, o enredo do ano que vem não é esses enredos guardados na gaveta. É um enredo de ocasião. Que surgiu agora, que isso, você criou agora. E é um enredo de ocasião. Tirou do baú. É isso, é um enredo de ocasião. É uma tentativa de retomar um papel das escolas. E o papel talvez que a Mangueira não tenha tido, e isso também
me impulsiona e me motiva mais, porque a Mangueira nunca foi essa porta-voz disso. E fico feliz que ela possa ser agora, já que a Mangueira é a escola do povo, sim, né? A escola que mais, acho que a Mangueira dialoga muito bem com a questão do povo. Então eu peguei tudo isso para poder desenvolver um enredo. E para batizar o enredo, eu usei uma marchinha de 1944, porque lendo e pesquisando, em 44 também houve uma menção de uma crise econômica e financeira, e o Carnaval de 44 ficou ameaçado por esse espírito... Era no meio da Segunda Guerra, né? Por esse espírito de tristeza que assolava, né, a população. E aí o Pedro Caetano e o Claudionor Cruz fizeram uma marchinha garantindo que haveria carnaval e que haveria brincadeira. O nome da marchinha é Eu Brinco, e o trecho da marchinha que batiza o enredo da Mangueira 2018 é Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Que justamente ele é uma resposta bem direta ao prefeito e aponta também para a construção de um carnaval baseado no caráter festivo, revolucionário, no caráter guerrilheiro, não apenas do samba ou das escolas de samba, mas também das manifestações carnavalescas. Uhum. Porque, né, ao longo dos anos, o perfil das manifestações de carnaval está muito mais associado a quebras de paradigmas, né? Você tem Banho de Mar à Fantasia, Zé Pereira, Intrudo, são manifestações espontâneas, livres é muito mais o ato de brincar. Então o que eu proponho para a Mangueira de 2018 é um carnaval para brincar, é um carnaval para abrir os portões da Sapucaí para a entrada de coisas que não passam por ali. Entendeu? E não só questionar, a ideia não é só questionar o prefeito ou brincar com o prefeito. A questão é olhar para as escolas de samba. A questão é chegar ali e enfiar o dedo, aproveitar esse momento e enfiar o dedo nessa ferida, né? De por que não somos tão amados, né? Por que nos distanciamos tanto disso ao ponto de não contarmos mais com o apoio de ninguém, entendeu? Então a ideia é brincar um carnaval. Brincar um carnaval, fazer um carnaval diferente. Diferente para mim, diferente para a Mangueira, uhum, e diferente do padrão vigente, né? Diferente livre um pouco do bom mocismo, sim, livre um pouco do escapismo, entendeu? Um carnaval crítico, satírico e, sobretudo, brincalhão. Sensacional. Então, o título do enredo da Mangueira é... Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Eu brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Agora, é um carnaval muito quente, né? Assim, você criou, sim, esse enredo, sei lá, de um mês para cá, né, Leandro? Sim, é envolvido nessas questões. Mas é o que eu disse. Eu acredito que o carnaval de 2018, eu acho que ele vai ser o melhor carnaval, né? Porque essas atuais questões, pelo menos para mim vai ser, porque essas atuais questões, elas fomentam, elas são material, elas são matéria, elas são combustível para o carnaval. Não só para as escolas de samba, mas para o carnaval da rua, né? O papel do carnaval enquanto crítica, enquanto sátira, ele é fundamental. E a gente foi perdendo um pouco isso, né? De um modo geral, a sociedade, o mundo foi ficando careta, uhum, né? O carnaval acompanhou muito isso, né? Isso, foi ficando careta. Então, assim, a ideia é fazer um enredo sem ser careta. É um enredo, assim, amplo, um enredo livre. Fiquei feliz que o meu presidente tenha topado, sim, isso. Pois é. Primeiro porque é uma atitude corajosa, né? Num momento de discussão e num momento em que as escolas, de um modo geral, estão lavando as mãos para o que acontece e buscando outros caminhos, você chegar ali, bancar, discutir o carnaval dessa forma, e não é bancar, discutir o carnaval reclamando apenas do prefeito. Claro. É falar, é pensar um pouco, é pensar a transmissão, é pensar uma avenida fechada, é pensar uma avenida que não tem ingressos populares, é pensar uma avenida
que está tão distante do negócio que é o carnaval da Sapucaí e o carnaval da rua, entendeu? É pensar isso, eu acho que isso é importante, né? Pensar o carnaval, colocar uma discussão ampla num ambiente permissivo do carnaval. Então você, quer dizer, você fala desse momento que a gente está vivendo, né? Mas você propõe um olhar para o próprio umbigo, né? Assim, Sim, que as escolas de samba se revejam, né? Sim, lógico. Né? Porque não é possível. Não é, quer dizer então que assim, se a prefeitura deixar de dar o dinheiro todo, acabou o carnaval? O dia que a televisão passar a achar que o desfile das escolas de samba que é melhor passar o Big Brother do que o desfile das escolas de samba, acabou o desfile das escolas de samba, né? Então tem que pensar isso tudo. Acho que é um momento de pensar. Eu fico feliz de poder estar pensando o carnaval nesse momento e fazer mais e ter a possibilidade de mais um ano fazendo um enredo que vai de encontro ao povo, né? Porque assim, nos 2 últimos anos que eu estou na Mangueira, eu tenho tido a felicidade de ver aquela multidão toda quando acaba o desfile da Mangueira, que desce das arquibancadas, que invade a pista e vai atrás da Mangueira. Sim. Eu vejo lá os ensaios técnicos também, como aquilo enche de gente, né? Então a gente fala muito que o desfile das escolas de samba ele perdeu o interesse, mas existem umas brechas, e se você olhar por essas brechas, você encontra alguns caminhos, né? Algumas respostas que... Tá bom, o desfile da escola de samba perderam um pouco essa ligação, mas por que a gente fica tão lotado durante finais de semanas seguidos os ensaios técnicos das escolas de samba? Por que quando tem uma possibilidade daquele povo que está na arquibancada assistindo o desfile pisar naquela avenida e ir atrás de uma escola, por que aquele povo vai? Então, assim, esse divórcio parece que é um casal divorciado, mas que alguém ainda se ama. Entendeu? Ainda tem alguma coisa alguém ali, né? ainda se ama. Se a Mangueira puder fazer um carnaval para descobrir de onde vai esse amor ainda, e se puder ser o cupido disso, a gente vai ser um carnaval que, independente do resultado, pra gente vai ser um carnaval feliz. Tomara que a Mangueira seja a última a desfilar de novo, né? Para poder trazer o povo, né? Eu tô torcendo muito para isso. Porque outra coisa que atrasou esse ano foi o sorteio da ordem dos desfiles, né? Que normalmente já teria acontecido a essa altura do campeonato. E a Liga ainda não marcou, deve ser em breve, enfim, mas ainda não aconteceu. Eu lembro, Leandro, a gente vai falar depois um pouco da tua exposição, que está lá em cartaz no Paço Imperial, mas lembro de conversar com você na época em que você estava lançando a exposição, abrindo a exposição, e era um momento em que isso tudo estava acontecendo, né? A exposição foi um dia depois do anúncio do corte. Então você estava naquele momento querendo falar muito disso, né? E acho que eu já estava querendo falar, na verdade não era nem disso, eu estava querendo falar do Temer, da roubalheira, do golpe, porque como cidadão acho que toda a sociedade se sente indignada com o que a gente vive, e não só essa questão mesmo da roubalheira, mas com esse levante desses pensamentos caretas todos, que colocam as pessoas em lados opostos, como eu disse, entendeu? Que acaba levantando uma visão conservadora do mundo e que acho que no mundo moderno, no mundo contemporâneo, não tem mais espaço. E eu tenho um pouco de medo desse levante desses pensamentos. Então era uma coisa que eu queria falar. Eu queria fazer um carnaval mais politizado, vamos dizer assim, né? Menos escapista, né? Com um tom menos subjetivo, entendeu? E essa situação, só que essa situação toda do prefeito e toda a discussão que isso levantou, isso é mais próximo de mim, né? Isso é uma coisa que me fomenta mais, que é uma coisa que eu vivo numa cidade plural, uma cidade diversa, entendeu? Uma cidade de muita gente, de muitas cabeças, de muitos perfis, e acho que o carnaval ele dá voz a toda essa pluralidade, a toda essa diversidade, entendeu? O carnaval, ele, por ser permissivo, ele parece um momento de amizade coletiva, onde as diferenças ficam diluídas, e principalmente no carnaval da rua, né? do carnaval dos blocos. Então isso esquentou mais o meu pensamento a respeito disso, e o prefeito acabou fomentando um pouco com essas atitudes assim,
asfixia de políticas públicas para a comunidade LGBT, a criação de uma secretaria para tomar conta de eventos de rua, e esses eventos de rua implicam diretamente com festejos juninos, com rodas de samba, o corte, não o corte, mas a demonização das escolas, a vilanização das escolas, levando a população a dizer que é melhor você... Não, realmente é melhor educação, bandido, não sei o que, bicheira, levando aquela discussão ridícula, careta também. Então isso fomenta muito, né? Acho que quando você está com o teu radar ligado, isso chega com um ruído positivo até você. Agora, como é que isso vai estar na avenida, assim? Com dinheiro ou sem dinheiro? Vai estar sem dinheiro, né? Isso é certo. Isso é certo, né? Com dinheiro é você lembrar algum passado. Com dinheiro não sei, mas sem dinheiro é certo, né? E com menos 1 milhão. Mas isso também é desafiador. Isso é desafiador, mas também, claro que tem uma esperteza. Esperteza não, mas tem um pensamento nisso, né? Com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, eu já digo de antemão aqui que é sem dinheiro. Você já está avisando, né? Mas isso vai de encontro ao próprio discurso e ao próprio pensamento do enredo, né? Então, na verdade, é um carnaval que vai olhar para manifestações carnavalescas populares de baixo custo e vai transformar nisso no viés que vai costurar a ideia do desfile da Mangueira. Então você vai mostrar outras manifestações populares, carnavalescas? Na verdade, visualmente, é um enredo muito fresco ainda, então eu ainda estou... Sim, costurando, né? Costurando. Então ele visualmente, ele vai se apresentar um pouco como um inventário, né, de fantasias carnavalescas, um inventário de tradições carnavalescas ligadas à espontaneidade. Cordões, e só os cordões já dão múltiplas faces em aspectos visuais. Além dos cordões, temos fantasias típicas do carnaval, Pai João, homens travestidos, perros, colombinas, mandarins. Então a gente tem mas a ideia é radicalizar um pouco. A ideia não é ter a ala do Pierrot, a ala do Mandarim, que seria bobo e seria fora da ideologia desse enredo. A ideia é radicalizar o pensamento, a ideia é radicalizar um pouco a ordem vigente de filas, de um desfile um pouco militarizado, entendeu? E dialogar com outras frentes, com outros pensamentos. Fazer um desfile mais radical em termos de discurso, em termos estéticos, em termos de apresentação mesmo. Em termos dessa própria estrutura que a gente está acostumado a ver hoje. Né? Isso vai possibilitar até a modificação de padrões estéticos no campo das artes, no campo visual, que a partir de agora começa a minha pesquisa, né? Isso vai me possibilitar a radicalização disso, né? Que é questionar costeiros, questionar resplendores, questionar o uso de penas, o uso de plumas, entendeu? Isso vai ser o meu ofício até o carnaval, o meu exercício, tentar ter um novo olhar para a produção daquilo que eu me proponho a fazer. E tudo que você fizer nesse sentido, dessa radicalização, nesse ano vai estar a serviço do teu enredo, né? Isso. Ele vai reafirmar o teu discurso. Exatamente, né? Exatamente. E para mim é o mais importante, né? Eu posso pecar, porque eu como qualquer pessoa estou suscetível ao erro, né? Eu posso pecar visualmente, eu posso pecar em aspectos plásticos, mas eu não gostaria de pecar nunca no discurso do enredo que eu apresento. Porque para mim o discurso do enredo, o conceito do enredo é o fundamental. Então, claro que eu posso errar em muitas coisas, mas não gostaria de errar e por isso tenho muito cuidado com aquilo que com aquilo que proponho, com aquilo que desenvolvo, até porque eu tenho a plena consciência de que tudo que eu proponho para a Mangueira. Então eu proponho com muito cuidado. Então a ideia é não pecar no discurso nem no conceito, porque eu tenho noção do papel da Mangueira nisso tudo. Sim, e você está falando de conceito e de Mangueira,
esse enredo tem um olhar também, em algum momento, para a própria Mangueira, que sempre foi uma escola que, historicamente, desfilou e ganhou carnavais sem dinheiro, né? Nunca foi a escola do luxo, nunca foi a escola do... Né? Tem um pouco, né? O título do enredo aponta um pouco para isso, né? A Mangueira, com dinheiro ou sem dinheiro, brinca. Aí pode apontar para o prefeito, seu prefeito, com dinheiro ou sem dinheiro eu vou brincar. Pode apontar também o fato de nós termos quase pego um enredo de 7 milhões e a gente ia brincar com dinheiro. Mas com dinheiro ou sem dinheiro a gente vai brincar do mesmo jeito. Então tem muito... Os meus títulos costumam dizer muitas coisas, entendeu? Agora, você estava falando que você ainda está construindo, assim, né? Qual é o teu processo agora? Em que pé você está nesse enredo? Você já tem a sinopse pronta? Já tem a sinopse já vai ser entregue na próxima semana, na terça-feira. Terça-feira, então, entrega da sinopse para os compositores lá na quadra. Às 19... Não, na quadra não, na Vila Olímpica da Mangueira, às 19 horas. E é importante dizer que a disputa de samba da Mangueira ela é aberta, né? Qualquer compositor pode colocar samba da Mangueira. E eu acho esse enredo e o Samba da Mangueira para 2018, eu acho ele muito importante, porque se o compositor conseguir captar todo esse espírito, né, o espírito atual, ele pode dar voz a muita gente, né? Ele pode dar voz a muitas minorias menosprezadas, a muitas minorias que o bispo, que atualmente é prefeito, tem dificuldade de entender como diversidade. Então, acho que isso é bacana, né? Assim, eu quando olho um pouco para esse enredo, sem querer fazer comparações, assim, eu acho que ele tem um pouco de bumbum paticundum murundum, né? E, naquele momento, o Império Serrano se voltou às super escolas de samba SA, né? As escolas que cresciam, que o visual assumiu a supremacia. Né? E acho que nesse momento agora já é a escola super de samba SA que se distanciou do povo, que se divorciou, vamos dizer assim. Já é uma outra situação. Eu agora já terminei toda a parte do conceito do enredo, está terminada, essa autorização, já está acabada, eu vou começar a desenhar. Claro que começar a desenhar não quer dizer que eu não tenho ideias visuais, que já tenho muita coisa organizada na minha cabeça, mas eu começo a desenhar. Provavelmente quando você setoriza, você já tem algumas soluções. Eu falei para você que o meu sempre começa no texto, sempre é textual, sempre é pesquisa, a música, a marchinha que chama isso, que chama aquilo, sempre é textual. Então o texto está pronto. O texto, a justificativa, o conceito dos setores, isso está pronto. Isso é o mais difícil para mim e é o que eu acho que eu tenho mais cuidado para fazer. E agora a parte do visual é perfumaria, né? Vamos dizer assim. É vitrine. Mas essa parte é o pé que está, assim, entendeu? Enredo da Mangueira para 2018, com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Mandem suas perguntas aqui pro Leandro Vieira. Vocês só dizem que vocês amam o Leandro Vieira, que eu amo o Leandro, é o melhor carnavalesco, é o inteligente, é sensacional, é espetacular. Isso ele já sabe, a gente já sabe. Mandem suas perguntas aqui, se vocês quiserem saber alguma coisa do enredo. Mandem perguntas aqui pro Leandro que a gente vai passando para ele. Você falou em algum momento que essa seria uma oportunidade dos compositores falarem. Eu fiquei pensando assim dos compositores até usarem a própria voz a favor deles mesmos, né? Inclusive, que hoje em dia têm sido tão pouco valorizados, né? Mas em relação às minorias, como é que as minorias entram nesse contexto do teu enredo? As minorias, no sentido, quando eu digo as minorias, são... Vamos olhar para o prefeito novamente, né? Quando ele reduz políticas públicas à comunidade LGBT, ele está virando as costas para uma minoria que conquistou muitos direitos e que não faria sentido perder, né? Quando o prefeito cria uma secretaria para ordenar os eventos de rua da cidade, sob a argumentação de ordem, sob a argumentação de manutenção do que é certo, ele acaba se aproximando de rodas de sambas espontâneas da cidade, né? Ou como de ruas que são fechadas para festejos juninos. Como a gente viu, a Pedra do Sal já não realizou essa roda de samba na segunda-feira, né? Com temor
a uma suposta informação Sim. de que essa secretaria iria até lá. E a gente sabe que os argumentos podem ser muitos, né, para você dizer que alguma coisa está fora da ordem, né? Então, eu acho que, assim, está se levantando um pensamento conservador numa cidade da diversidade, né? Que faz parte da cultura da cidade a diversidade. E a outra coisa também é essa questão dos blocos de rua, né? Será que no Carnaval do ano que vem existirão tantas licenças, tantas permissões para blocos de rua como aconteceu nos últimos anos? Né? Será que não vai haver Será que essas liberdades não serão saciadas de alguma forma sob argumentação nem sempre compreensível? Né? Porque eu uso como exemplo a argumentação para o corte do dinheiro das escolas de samba. Né? É uma justificativa que demoniza as escolas de samba, que coloca o Estado, que coloca o município em crise e não podendo fazer um fomento à cultura. Mas o mesmo prefeito que não pode dar os 12 milhões para fomentar a cultura, né? Não vou nem falar para realizar o desfile das escolas de samba, né? Ele não pode dar 12 milhões para fomentar a cultura da cidade do Rio de Janeiro. É o mesmo prefeito que abre mão dos 70 milhões em benefícios e isenções para as empresas de ônibus. Então, tem diferença entre os 13 milhões de fomento à cultura e o abrir mão de 70 milhões ao longo de um ano em isenção para a empresa de ônibus? Então, o levante é um levante conservador, e aos meus olhos, muito mais ideológico do que justificado na questão financeira e econômica. E eu acho que os compositores, se o Enredo da Mangueira fala para a cidade, né, o compositor que conseguir pegar isso, ele pode virar sucesso nas rodas de samba da cidade, entendeu? Sem dúvida. Pode virar sucesso nas paradas gays, pode virar sucesso na boca das pessoas, pode servir de um hino sim. contra o caretismo. Verdade. Porque o carnaval já foi muito isso, né? Por que não pode ser? Agora, as minorias entram aí como elas também podem brincar, né? Quer dizer, elas também... Lógico, sim, né? Será que não pode haver uma roda de samba no desfile da Mangueira? Né? Será que não pode... O movimento LGBT não pode estar envolvido com o desfile da Mangueira? Acho que pode, acho que existem possibilidades, né? É um carnaval muito plural, muito... Olha, a cabeça já está fervilhando aqui, o povo aqui também já está louco aqui, querendo saber muita coisa. Já chegou muita pergunta agora aqui, depois que a gente anunciou o enredo. Eu vou falar algumas coisas aqui e a gente vai tentando responder aos poucos. O Carlos Henrique Pinheiro pergunta se esse trata-se de um carnaval com viés político, se ele também seria um olhar para os excluídos. E se deixa de cabelo em pé, no caso você está aí de boné, não é o caso, mas a intolerância, se isso é uma coisa que te incomoda, te incomoda. A intolerância muito. me incomoda muito. O enredo do ano passado, já o Só com a Ajuda do Santo, sim. Já... Engraçado, né, que, por exemplo, o título Só com a Ajuda do Santo, ele já tinha a ver com a questão de dificuldade financeira. Então, depois do Só com a Ajuda do Santo, agora vem que com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco. E o meu primeiro carnaval autoral que eu assinei na Caprichosa, era um carnaval que falava da falta de dinheiro. Verdade. Que era na minha mão é mais barato. Então, assim, eu tenho vivido com essa dificuldade de grana. Já tem algum tempo. Esse é um assunto que está pairando aí. Mas essa questão da intolerância que ele fala aí é uma questão que, claro, né, que me incomoda. E o desfile do ano passado já foi muito isso, né? E a gente sempre pensa que isso é uma coisa resolvida, né? Na cabeça da gente é uma coisa tão ridícula e tão careta. Mas a igreja ainda proíbe um Cristo com Oxalá de estar no desfile. Então esse pensamento conservador... Você passou por isso ano passado. Esse pensamento conservador sempre tem um pouco de sombra. Tinha uma pergunta aqui, eu agora perdi o nome aqui do internauta, mas ele falava que quando você fez o Só com a Ajuda do Santo, que te perguntava se era um enredo sobre a intolerância religiosa, e você falou que não queria fazer uma crítica
direta porque achava que aquilo podia ficar maçante, enfim. Agora é um carnaval talvez com uma crítica um pouco mais incisiva, né? Na verdade, assim, no pré-carnaval eu minto bastante. eu dou porque se você não contar uma mentirinha de vez em quando, assim, tudo já sai antes, tudo já batinha. Ele tinha uma pegada um pouco de intolerância, assim, né? Um Cristo mesclado com Oxalá é isso. E tanto tinha uma pegada que incomodou. Incomodou a igreja, a igreja católica, no caso, que achou que aquilo não era legal. Mas se eu dissesse antes, é melhor não. Eu consegui fazer, entendeu? Então, às vezes eu minto um pouco, eu escondo algumas coisas. Disfarça. Mas o enredo é esse mesmo, não tá mentindo não. Não, o enredo é esse. É esse mesmo. A Gabriela Fernandes... Mas o que eu vou fazer, aí já tem outras coisas. O Carlos Maier Neto diz que já está comemorando a vitória do carnaval. Não, menos. A Gabriela Fernandes pergunta se você vai relembrar os antigos carnavais, o Carnaval Raiz. E tem muita gente aqui perguntando sobre a ala da comunidade. Como é que está essa questão lá na Mangueira, Leandro? Então, a questão da Mangueira é o seguinte, com a comunidade ninguém vai mexer, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, as vagas da comunidade permanecem as comunidade mesmas. brinca. A gente não vai mexer, isso foi uma decisão que nós tive uma reunião na terça-feira, que foi a reunião onde foi batido o martelo. Claro que nós vamos tomar uma série de medidas, porque o fato é o seguinte, tem escola que 1 milhão não vai fazer falta. Sim. Né? Sim. Tem escola que 1 milhão vai fazer muita falta. Na minha, eu posso dizer que vai fazer. Vai fazer muita falta. Eu tenho que, na verdade, na Mangueira, eu participo eu tenho uma relação ótima com o Chiquinho e com o Alvinho, que são os dois caras que pensam a Mangueira. Pensam junto contigo, né? Ali. Pensam a Mangueira. E eu costumo dizer que eu tenho na Mangueira eu faço com eles uma gestão criativa, que é uma gestão que tenta olhar para a produção do carnaval de forma econômica, buscando caminhos econômicos viáveis para a Mangueira, mas que não faça a Mangueira perder no sentido do espetáculo que apresenta. Logicamente, com 1 milhão a menos, eu vou ter que repensar muita coisa, né? Só que assim, por exemplo, esse enredo, ele já repensa muita coisa. Então, assim, eu vou pensar questão de estrutura de carro, questão Então, nós decidimos muita coisa, né? Alguns cortes, inclusive, para serem feitos. Mas a questão das vagas da comunidade é uma prioridade do presidente da Mangueira, que não quer mexer em vaga de comunidade. Então, isso está garantido que a vaga da comunidade continua a mesma. Mas o pessoal tem que devolver a fantasia também, porque se não devolver, vai ter que cortar e abrir vaga para outra pessoa. Já está na época de devolver, deveriam ter devolvido, né? Vocês então já estão pensando, vocês já têm planos para como fazer o carnaval com 1 milhão a menos. Sim. Né? Você já tem... Porque a gente não acredita que vai... Eu pelo menos, não acredito. Acho difícil ter um retorno disso. Ele já disse que não vai voltar, o prefeito já disse que não vai voltar atrás e tal. A Carla Peixoto Valadares pergunta se você chega a falar da situação dos trabalhadores sem salário, como funcionários do Teatro Municipal que fazem arte e cultura sem dinheiro. Não cheguei a pensar nisso, não. Estão chegando sugestões aqui, estão chegando as sugestões. Não cheguei a pensar nisso. E ela pergunta se a religiosidade esse ano ficará de fora do desfile. Vai ficar de fora do desfile. A não ser que eu bote lá um santinho para poder incomodar o prefeito, mas a princípio não tem. Agora, você continua, Leandro, embora o enredo desse ano ele seja bem diferente do enredo dos 2 últimos anos, que tinha um viés mais semelhante, né? Você continua falando muito de cultura popular, né? Sim, é uma coisa que sempre te mobiliza muito, né? E não é só questão de falar de cultura popular, mas falar de coisas que o espectador se envolva emocionalmente com a questão, né? Quando eu falei da Betânia, tinha muita coisa da cultura popular para ser facilmente compreendida. O enredo do santo, da ajuda do santo, então foi mais ainda. Eu pude ampliar muito isso porque busquei referências e busquei construir de forma que o entendimento fosse imediato, né? E coisas que estão na memória afetiva das pessoas, né? O saco de Cosme e Damião, a figura de São João. Então eu sempre gosto de pisar, de caminhar por esse caminho e logicamente o enredo do carnaval. Então, existe uma comunicação imediata, né? Existe uma facilidade de compreensão daquilo que eu estou falando. Muito bom. Sem legenda, não precisa de legenda, nem explicação. Nenhuma, né?
Tem muita gente aqui, ó, Jaque Vasconcelos, alô Jaque, Mariana Totino, Féria de Soares, Bárbara Pereira, Matheus Olivério, seu mestre de sala, Bárbara Pereira, Daniel Martorelli, tem muita gente aqui assistindo a gente. Teve uma pergunta aqui do... Cadê? Eu perdi. Eu tô perdendo. Ah, achei. Rafael Muniz pergunta se tem alguma coisa a ver com o enredo da União da Ilha de 2004, cujo título usava também um trecho dessa marchinha. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, porque até onde eu sei, o enredo da Ilha de 2004 eram sobre as chanchadas. Isso. E o meu não. O meu, eles... o trecho da marchinha é simplesmente um recado. É uma utilização como recado. Mas não tem nada a ver com a chanchada, não vou falar de marchinha, nada disso. Tá. O João Paulo Farelli pergunta se vai ter fora Temer no desfile. Sabemos nem se até lá vai estar, ainda vai fazer sentido, né? Leandro... não vai ter porque ele pode cair antes. Pois é. Leandro, eu queria aproveitar a tua presença aqui para falar da tua exposição lá no Paço, que acho que tem tudo a ver com o papo inteiro que a gente teve aqui, né? Você abriu em junho essa exposição no Paço Imperial, que está de graça aqui na Praça 15, no Rio de Janeiro, até agosto, né? Fala um pouquinho do que você mostra lá, como é que é essa exposição. Então, essa exposição, acho que ela veio também no momento certo, assim, né? As coisas foram acontecendo no momento certo. Na verdade, a exposição é uma exposição de carnaval, né? Intitulada Bastidores da Criação, Arte Aplicada ao Carnaval, que quer mostrar justamente que não quer lançar luz no desfile das escolas de samba enquanto entretenimento, não quer lançar luz no desfile das escolas de samba enquanto essa atividade televisionada, enquanto a festa, enquanto o evento que todo mundo conhece. Na verdade, a exposição quer mostrar a existência de um bastidor artístico que aproxima as escolas de samba às grandes óperas, ao teatro, até a ópera popular que Fernando Pamplona falava tanto, e justamente em função de existir todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de processo criativo que fomenta a economia, que possibilita empregos diretos e indiretos, e apresenta o carnaval apresenta o carnaval como cultura, mas apresenta um carnaval que se produz um ano inteiro, né? Então, é uma exposição que traz peças produzidas para o desfile da Mangueira do Carnaval passado. Só com a ajuda do santo, né? Isso. Então, eu tenho lá miniaturas, maquetes de alegoria, miniaturas de fantasias originais expostas. As paredes são ocupadas com ensaio fotográfico que mostram o processo de construção do Carnaval. Textos do Felipe Ferreira, um cara que eu sou fã, que explica um pouco do processo de construção da fantasia para as escolas de samba. Tem uns textos meus também a respeito do processo de construção de alegorias, a concentração, a dispersão e o cronograma do carnaval como um todo, além de ter figurinos originais. Esse é um olhar mais artístico para a mostra, né? Porque tem-se muita falsa sensação, e o prefeito é um dos que tem a falsa sensação, e quando ele fala do carnaval, ele fala do carnaval como festa, ele fala do carnaval como uma festa de 3 dias, né? Que não é uma festa de 3 dias, né? É uma atividade cultural e econômica que dura um ano inteiro, né? O resultado a apresentação ela é em 3 dias. Mas acho que ninguém pode ser tão ignorante de achar que uma atividade daquele tamanho é feita de manhã para passar de noite, né? Então a gente... Vale aí da exposição, né? Vale aí da exposição. Para ver um pouco esse processo. Tem um vídeo, né, que mostra o processo. Tem um vídeo, porque a exposição, isso é importante você falar nisso, porque é aquela coisa que eu falo com você a respeito de eu ficar feliz com a pertinência daquilo que proponho, porque quando eu propus o Enredo com a ajuda do Santo, o que aconteceu? Eu ainda estava mergulhado nos resquícios da pesquisa do enredo sobre a Betânia. E o carnaval hoje tem muita essa coisa assim, tem que ser a novidade, tem que fazer o novo, tem que fazer o inédito. E eu questiono um pouco isso, não acho isso tão importante assim. E eu achava que eu não merecia, eu não podia abrir mão de uma pesquisa tão bem feita, tão embasada a respeito da religiosidade do povo brasileiro, supostamente em função de você ter que apresentar algo inédito. Então eu tinha muito material, tinha pesquisado muito, e eu vi que eu tinha material suficiente para fazer
um enredo sobre aquilo. E aí eu fiquei feliz porque propus esse enredo. E o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, se interessou pelo enredo que eu fiz, resolveu documentar o processo de pesquisa, execução e construção do carnaval. E meio que você tem um enredo que desperta o interesse, tem a chancela do IPHAN, eu acho que isso para mim, enquanto criador, isso gratifica o processo todo, entendeu? Então, essa exposição é uma exposição que conta com o apoio do IPHAN, é uma exposição do Paço Imperial, também isso é super importante. Acho que para esse momento, né, você ter o carnaval numa instituição de arte oficial em junho, quer dizer, que é junho, julho e agosto, meio de ano, fora do período carnavalesco, né, numa instituição que não é uma instituição ligada ao carnaval, e sim uma instituição ligada às artes, com o apoio do IPHAN, eu acho isso fundamental para o momento. E ela fica lá em agosto, né? Então quem quiser até o dia assistir, 20 de agosto, é de graça, né? De graça, de terça a domingo, de meio-dia às 7. Paço Imperial, que fica aqui na Praça 15 do Rio de Janeiro. Leandro, olha, tem muita gente que chegou aqui depois, então em um minutinho eu queria pedir para você resumir o enredo da Mangueira de 2018, com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, do Leandro Vieira, que vai levar esse enredo para Sapucaí no ano que vem. Se você conseguir resumir aí para quem não acompanhou aí toda a explicação. Então, o enredo da Mangueira vai falar sobre as manifestações carnavalescas espontâneas que independem de grandes investimentos financeiros, né? É um enredo que vai dialogar com a rua, dialogar com manifestações da rua, que vai brincar e vai zombar das próprias escolas, vai zombar e brincar com a decisão do prefeito, que vai devolver um aspecto satírico, crítico, que o carnaval perdeu em algum momento, né? Na verdade, é uma tentativa de romper com o divórcio, fazendo da Mangueira o cupido desse amor que às vezes se demonstra, às vezes ele aparece. Das escolas de samba com a população. Das escolas de samba com a população. Muito bom. Então, olha, em 2018 ainda não sabemos se é domingo ou segunda-feira, né? Se vai encerrar, como é que vai ser a posição. Em breve deve ter o sorteio aí da ordem dos desfiles. Em 2018, na Sapucaí, com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, terceiro carnaval do Leandro Vieira na Mangueira. Pelo que a gente ouviu aqui, pelo que todos vocês estão comentando, acho que vai ser um carnaval porrada. Acho que é muito bom, assim, ouvir a tua explicação, ouvir os seus conceitos. Até porque eu não vou falar mais também, agora eu vou ficar calado e agora é só lá. Ou as mentiras, né? Que eu vou contar umas mentirinhas, assim, para sair no jornal. Mas é muito bom ouvir alguém que está pensando o carnaval, saber que tem alguém que está pensando o carnaval e está fazendo o carnaval, isso é muito importante, porque às vezes a gente até como crítico se sente muito assim, né? O fato de pensar o carnaval, mas não está fazendo, enfim, ter uma postura um pouco mais distante do que acontece ali na realidade. Então é muito bom ver alguém que está fazendo, que está lá no dia a dia, está fazendo e está ganhando, né? Está ganhando carnaval e está fazendo carnaval, pensando nessas coisas, vendo muitas coisas do jeito que a gente vê e se esforçando para conseguir fazer com que as escolas de samba cada vez mais atinjam a população do Rio e, enfim, toquem no coração aí do povo de forma geral, como sempre fizeram, né? Como é a tradição das escolas de samba. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por você ter anunciado aqui em primeira mão pra gente. Maravilha. Em nome de todo mundo, queria agradecer a tua presença. Maravilha. E tem que voltar antes do carnaval, né? Quando já tiver mais... Eu volto. Né? Pra falar pouco. Pra falar todas as novidades, todas as surpresas. Gente, eu queria agradecer também muita mensagem aqui. Infelizmente não deu para ler tudo. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa edição extraordinária da Roda de Samba. Voltamos na terça-feira às 4 horas com mais um convidado ou numa edição extraordinária aí, em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer momento. Obrigado. Tchau, até logo.